estou em contacto com a região do Baixo Fogo e com a Ria de Aveiro desde sempre, porque eu sou natural de Aveiro, aqui bem perto, e desde sempre gosto muito deste nosso ambiente de mistura entre laguna com o resto do território. Quer seja a agricultura, quer a atividade dos meus pais, quer seja a floresta, que é a minha atual atividade florestal. As alterações climáticas, ou mudanças climáticas, como eu próprio gosto mais de chamar, naturalmente também têm algum impacto na nossa região e nomeadamente no meu trabalho, que é relacionado com a floresta. Pela vulnerabilidade do território a uma das ameaças que falamos há pouco, são os incêndios florestais, isto é, o facto de passarmos de 4 estações a 2 estações, com ciclos prolongados de seca e baixa precipitação, propiciam o aparecimento de fenómenos naturais mais intensos. Portanto, deve igualmente ser uma das preocupações. Como referi há pouco, o facto de nós termos que caminhar no futuro para um território mais compartimentado, mais mosaico heterogéneo, também o contributo da floresta e de todas as regiões naturais, inclusive da agricultura, para o sequestro do carbono, para a minimização dos riscos de degradação hídrica, tem um contributo muito forte para estes nossos objetivos comuns de proteger a nossa casa. O número de espécies de plantas e animais na Ria de Aveiro é muito significativo a nível nacional e internacional. É uma zona de proteção especial devido à Diretiva Aves, que é uma diretiva europeia desde 1999, e o facto de ser uma ZPE, uma zona de proteção especial, faz com que esteja inserida na Rede Natura 2000, a Rede Ecológica Europeia, e mais tarde, já em 2014, passa a ser um sítio de importância comunitário e que culmina numa zona especial de conservação. Portanto, como nós vemos aqui, a Ria foi adquirindo vários estatutos que lhe dão uma importância a nível europeu, e isso é muito importante, e eu acho que é de realçar esta questão da evolução dos estatutos da Ria. O maior valor que a Ria de Aveiro tem para mim são as suas gentes e a sua população local. Estou em contacto com a Ria de Aveiro tanto quanto me recordo quando eu devia ter uns 7 anos e ir com o meu pai a comprar sal e moliço ao palheiro junto à Ponte de Água Fria, ou seja, no canal do Rio Boque. Estamos a falar em 1977, 78. Portanto, esse é o primeiro contacto que eu tenho com a Ria de Aveiro, além de ir com o meu pai pescar sempre na Ria e no canal do Rio Boque. Toda a diversidade que existe na Ria de Aveiro é muito importante para a Ria de Aveiro, para as suas gentes e para todos os animais que nela habitam e que dela vivem. Ninguém quer a destruição do ambiente, da fauna que já foi e da flora também. E como já disse, uma condiciona a outra. E eu não tenho dúvidas se não for encarada a sério uma defesa da Ria, do aumento de caudal de água da Ria. Com os anos, toda esta zona vai desaparecer. Isto parece incrível, mas vai ser verdade. Eu posso recordar que na década de 80 tínhamos cheias de montante. Agora temos cheias de jusante. Tem cheias de água salgada que vai do Porto de Aveiro. E isto reflete todas as consequências que daí advém. Parar a destruição e fazer a regeneração, se juntar a universidade, as autarquias envolventes e as pessoas que estão no terreno. Só assim é possível.
para estar todos envolvidos e saberem e perceberem que vale a pena. Porque se não for assim, as pessoas abandonam. Porque, como sabe, felizmente o grau educativo dos portugueses hoje é muito superior. Chamo-me António Sérgio, tenho 48 anos, comecei a remar por volta dos 11, 12 anos, como atleta de canoagem. Fui estudar, fui para a universidade 5 anos e desde aí há mais de 25 anos que sou o treinador da equipa de canoagem do Sporting Clube de Aveiro. Portanto, há 36 anos pelo menos que eu tenho contacto regular com a ria. Eu tenho visto a ria de Aveiro evoluir por um lado bem, por outro lado mal. Em termos de poluição, uma melhora significativa. Hoje em dia não encontramos as manchas de gasóleo, costumávamos encontrar no plano da água, da lavagem dos arrastões, menos poluição. Todavia, em termos industriais e em termos de margens, a ria está a ficar muito mais destruída, está a perder algumas das características. E aquela que eu noto mesmo é os canais do interior da ria estão a ficar destruídos e indefinidos, portanto, sem os limites, assim como as marinhas também estão todas a desaparecer. E as casas também que davam apoio às marinhas estão todas a desaparecer, a cair, a bater. No que toca à minha parte, e eu sou suspeito, eu acho que há uma muito baixa valorização em termos desportivos. Quer nós queiramos, quer não, as sociedades que têm cultura de lazer também fazem por valorizar os espaços onde fazem lazer. E acho que se repararmos bem, as margens em si são todas muito industriais, não têm grandes acessos para o comum cidadão vir e desfrutar. Quer dizer, se as pessoas não vêm e não conhecem, é um bocado como quem não vê, não sente. E as pessoas se passam por aqui, se não têm contacto, se não têm atividades recreativas na ria, e não é só andar de lancha, no que toca a mim ao lazer e ao desporto, acho que há um certo empobrecimento da relação potencial entre a comunidade e a ria. O maior valor da Ria de Aveiro, para mim, continua a ser, as pessoas suspeitam falar nisso, mas para mim é a sal. Hoje em dia, o moliceiro está mais em destaque, mas não é moliceiro. O sal é o ex-libris, está bem, sempre foi. Eu acho que o turismo em si não está a ameaçar a ria. Pelo contrário, o turismo beneficia a ria. Eu estou a falar por mim próprio. O turismo vem-me comprar um sal, coisa que eu consigo vender um bocadinho mais caro do que vender normalmente ao grossista que compra o sal. Eu acho que o turismo não está a ameaçar. Agora, há certas coisas que estão a ameaçar. Por exemplo, a erosão da ria, o aumento das águas. Nós fazemos o nosso trabalho e a natureza tem que fazer o dela. As aves que sempre existiram em Aveiro não nos ameaçam em nada. Mas há um bicho que apareceu como turista há uns anos atrás que nos está a dar cabo da vida, que é o flamingo. É muito lindo, é uma coisa muito bonita, eu também gosto de ver, mas gosto de ver quando ele anda em sítios que não estraga nada. A mim, infelizmente, interfere com dois trabalhos que eu tenho. Um deles vem para os cristalizadores da salina e rebenta com o cristalizador todo. Ele desfaz o cristalizador todo. A universidade teve a amabilidade de nos ajudar há 2 anos atrás com 70 toneladas de areia para meter dentro dos buracos que eles fizeram. E estraga-me a vida, noutro aspecto. Eles andam no lodo, dão cabo do lodo todo, apodrecem os lodos e eu, como apanho isca, a isca não está lá, desaparece. Não é só para mim,
todos nós marnotos, pessoas que trabalham na ria, alguns que têm pisciculturas, toda a gente está a queixar do flamingo. Eu chamo-me José Miguel Pereira Castro, sou pescador profissional desde os 14 anos de idade, sempre trabalhei aqui na ria e trabalhei no mar, mas conheço a ria, como se costuma dizer, da cabeça aos pés. A ria tem vindo a evoluir em questão de respeito, porque em questão de capturas também tem vindo a evoluir, porque tem sido os limites, e esses limites é ouro numa ria, em qualquer ria, porque quando não há regras estraga tudo. Então, se toda a gente cumprir as regras, uma ria é sustentável. Eu costumo dizer desde pequenino que é o maior tesouro na ilha daqui de Aveiro. Ela desenvolve os seus bivalves, o seu peixe. Por ela sim, elas têm muitos nutrientes, muito plâncton, que faz com que as espécies venham cá e desovam e vão-se reproduzindo. Temos todos que ter uma maneira de ver e de pensar no coletivo para ajudar a ria, para não deixar acabar a ria. Porque não é só o pescador, somos todos em si. Quando era garoto, antes do 25 de Abril, andei nos moliceiros a apanhar moliço para vender para as terras. E andei nas marinhas de sal, que hoje está tudo destruído, devido ao clima e devido às correntes de água e o pessoal serem muito cá a vir as arcas e não fazerem sal, não produzirem sal. Terminou a pesca quando os barcos de bacalhoeiros, a Comunidade Europeia pagou os navios do bacalhau para abaterem, já havia congelados, barcos congelados. Foi quando veio o congelado que diminuiu o salgado. O salgado acabou, praticamente. É só nas casas. E as marinhas foram tirando-se, foram acabando com as correntes de água, com o clima. Do qual as marinhas produziam muitas algas, que eram os guardas do peixe. Essa fauna é uma cadeia alimentar, do qual guardava cavalos, o cavalo marinho, guardava muito peixe pequeno, cabra, muito, e o qual outro peixe vinha se alimentar dele. Era uma das rias na produção que tinha muitas enguias. As enguias guardavam-se no moliço, nas algas, que se chamava cirgo. Hoje, atualmente, não há. Há pouco ou nada. Há em vez de extinção. Porque não há algas e, havendo lama, não tem refúgio nenhum. Não tem refúgio. Ecologically speaking, we are constantly doing an updated reflection on what are the issues that we are facing currently and how all the social transformations mirror to biodiversity conservation and to what people seek as their own concerns or their priorities in their daily lives. There are tourism businesses that weren't here
20 years ago. And it has been quite interesting to see this interconnection of the ecological evolution and also the social uses, if we may say it. And this brings additional challenges to what is already a challenge as environmental educators. Sometimes we take a group of teenagers, for example, to the reserve of São Jacinto, and they ask us if there is a McDonald's there to have lunch. It's obvious that there is a disconnection. For some young people, no interest at all in being outdoors. So we use nature as an impactful tool for fascinating, for aggregating, for bringing people together. But this step of just bringing them outdoors, sometimes it's huge. It's a huge leap to be able to convince them. It's an interesting time to be a pedagogue. Posso falar relativamente ao repovoamento de algumas espécies de plantas no cordão dunar junto à Praia da Barra. E aí sim, vê-se que está-se a fazer um esforço grande para que as pessoas não caminhem nas dunas. Os passadiços que a Câmara Municipal de Ilha tem implementado também ajudam a que esse cordão dunar seja, digamos assim, protegido. Portanto, é um dos fatores que tem ajudado nos últimos anos a minimizar a erosão costeira das dunas. As maiores ameaças à Ria de Aveiro, na minha opinião, é a entrada de água salgada mais do que é habitual. Os solos envolventes aos canais começam a ficar salinizados. As ilhas da Ria nos últimos 10, 15 anos estão a desaparecer. Porquê? Devido à maior entrada de água salgada, aos ventos e à erosão que está a existir na Ria de Aveiro. We are working mainly with seagrasses and with seagrass restoration as a way to improve the biodiversity and to stabilize the sediments in areas of the Ria which historically had this kind of ecosystem, but from various pressures disappeared. Within the Reserve for Seas, we are aiming to evaluate the effect of these restoration actions on the biogeochemical processes that are occurring within the sediments, and to see how the presence of the plant can affect the release, the fluxes of greenhouse gases, to see how these restoration actions can improve or not the climate change mitigation that is necessary at the moment. We started measuring the effects of the restoration right from the start. And we could see that after 3 months, we had significant effects on the nutrient fluxes from the sediment. And maybe 1 year afterwards, we could already see some effects on the biodiversity of the area. We are working at this system at 3 levels. At the habitat level, at the restoration actions, where we want to understand the biogeochemical processes, but then we want to integrate this at the entire lagoon system. And here we want to relate what is happening with this blue carbon habitat, but with the others, for instance, like salt marshes, because at the end we have to integrate with the users of the land and the areas we need to restore, but also then involve citizen science, and they help us to map where we could find the different species of seagrasses or salt marshes in the different areas of the lagoon. They also support us identifying the main pressures, because right now, so the current situation, we can take what we call a snapshot
with all these factors, but not going back 20 years or 50 years, because some of these areas where these seagrasses have existed are potential areas for restoring if the pressures are identified and if we remove the pressure. So it's very important that we have these different perspectives. Also, we need to involve stakeholders because we need to know their willingness to take part of the process, but also the acceptance for these restoration actions. É importantíssimo que a Universidade de Aveiro, além de fazer a investigação que está a fazer, divulgue junto dos agentes locais, das associações de pescadores, das associações de mariscadores, das pessoas que andam todos os dias na ria, que andam ali e andam a fazer bem. We are close to people, environmental NGOs, cultural, sports, music. Of course, the university is super credible. They have all this academic knowledge, but people and the practitioners are in the field. They are, for example, the NGOs are closer to people, are closer to some challenges and to some details that the big stakeholders sometimes cannot be so close to. Eu acho que a região verdadeiramente nas 2 últimas décadas acordou para esta grande diversidade que é a própria região em si e todas as atividades que podem exercer sobre elas. Portanto, vejo a região de Aveiro com um grande potencial de crescimento também futuro, interligando e criando sinergias e reduzindo os riscos à volta de tudo o que são estas atividades na nossa região. Not only for this site, but I think for restoration in general, the major challenge is how to keep these processes sustainable after the project is over. We can see restoration as part of other activities because we also gather to plant trees in the forest. Of course, it's easy to see a forest growing through time, but many times when we plant a forest, it's for 50 years, 100 years more. And here we have to try to think the same way. These are not trees, but they keep their services, they keep their functions for many, many years. So it's really to have this mindset and get people involved. We have been also able to combine Restores for Seas with other projects, and this has also been very positive because we have been able to launch a living lab on restoration, make this kind of restoration effort interesting for investment. So here the major challenge can be related to the return on investment.